Na história de Esther, nós vemos que apesar da desobediência ou da ignorância do povo em permanecer na Pérsia, Deus ainda assim opera em seu meio para livrá-los do extermínio. E Deus usa essa condição para armar uma situação de bênção para Jerusalém depois, porque Neemias e Esdras vão se aproveitar, as próximas duas ondas de imigração vão sair dessa bênção que vai acontecer aqui. A importância da rainha Esther, ela não se dá apenas por ter salvo o seu próprio povo, os judeus e persas, da destruição, mas também por assegurar a sua segurança e respeito em terra estrangeira. Muitas vezes nós estamos em outras terras, nós estamos com outras famílias ou em outros países. E nós queremos ser respeitados, não é verdade? Muitas vezes depende do povo cristão naquele lugar se dar ao respeito e ser um povo que faz a diferença naquele lugar para quando você chegar. É que nem brasileiro. Brasileiro, quando você vai para a Disney, é uma desgraça. Por que tem lojista que, acho que, eu ouvi falar uma vez que tem lojista que aumenta a segurança quando chegam os tours de brasileiros. Porque os brasileiros têm a péssima fama de surrupiar souvenirs das lojas. Então, o que acontece é uma má fama do povo brasileiro por causa é uma herança deixada por muitos outros brasileiros que passaram por lá. O que é isso? É o gatilho da corrupção que está no nosso DNA se manifestando nos outros lugares. Como é que a gente vai lidar com isso? Nós vamos ser os brasileiros que vão gerar a redenção, que vão chegar lá, vão quebrar esse gatilho, vão chegar para os lojistas e vão pedir perdão para eles. Olha, vocês me perdoem, eu sei que acontece isso eu tenho vergonha, mas eu quero te dizer que nós estamos orando pelo nosso povo, para que o nosso povo mude, sei lá. Coisas que a gente pode fazer para mudar a imagem do brasileiro nas nações. Esther vai mudar a imagem dos judeus na Pérsia. Essa ação de Esther possibilitou o serviço de Neemias na corte do próximo rei para 3 décadas depois, possibilitando o seu envio a Jerusalém para restaurar os seus muros. Senhor, nós tomamos posse da promessa de que o Brasil será uma nação adoradora em santidade, que nós seremos humildes, que nós seremos um povo santo, um povo que não é corrupto, um povo que é justo, um povo que é bom. Um povo que é alegre com a alegria do Senhor e não com a alegria carnal das coisas vãs. Em nome de Jesus. Nós sabemos que esse é o nosso chamado e nós chamamos à existência esse chamado em nossos dias, em nome de Jesus. Amém? Estamos entrando agora na página 3 da nossa apostila de Purim. Eu vou falar de algumas notas de rodapé. Vamos lá, os personagens. Esses lindos desenhos são do Superbook. Você que tem filhos de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 anos, recomendo Superbook. Tem desenhos animados, tem joguinhos, não existe mais videogame, Márcia. Nossa, eu não sabia disso. Como é que chama videogame hoje, gente? Tem joguinhos na internet, mas nem vocês dois estão prestando atenção em mim para me ajudar, meu Deus. Eles estão só vendo a minha boca fazer assim e escutando um barulho. Eles não estão prestando atenção em mim para me ajudar. Como é que pode um negócio desses? Página 4, nota de rodapé número 17. Vamos falar um pouquinho sobre o rei Assuero. Eu espero que vocês todos tenham lido Esther antes de chegar aqui, né? Que foi a lição de casa. Assuero, seu nome em hebraico é Ahasverosh, do persa Khayarsha, chutei uma coisa chique aí, que significa reinando sobre heróis. Eles sempre tinham nomes pomposos. No léxico hebraico, eles dizem que isso significa serem mudo e pobre, mas isso é figurativo, não é literal. A pronúncia, que como no livro de Esther é lido todos os anos em Israel, as crianças vão aprender, vão festejar com esse livro. E quando eles começaram a ler muitos anos atrás, muitas décadas, séculos, milênios atrás, eles começaram a mudar as pronúncias. Então foi mudando para Ahasverosh. Aí depois, agora quando eles leem a história para as crianças, eles falam Hashverosh.
Chamam o rei Assuero de cabeça de palha. Nada respeitoso, mas também o rei Assuero fez muitas coisas absurdas. Ele realmente foi um cabeça de palha, na minha opinião. Apesar de ter sido um guerreiro, e esse é o nome grego dele, Xerxes, português chega Assuero para nós, não pode chamar de Coelho, por favor. Alguns estudiosos afirmam que Assuero era seu nome, enquanto que Xerxes era seu título, e algumas pessoas invertem isso, só Deus sabe. Um dia a gente vai encontrar mais documentos antigos da Pérsia Antiga para poder saber disso. Temos o rei, ok? Personagem, o primeiro que aparece na história é o rei Assuero. Temos o Mordecai, que é o herói. Então, quando eles estão lendo a história, quando fala do rei faz barulho, quando fala do Mordecai é yeah, herói, né? Quando fala do vilão é tem a vaia e tudo mais. É bem divertido ler essa história com as crianças em Israel. Mordecai significa pequeno homem, não sei de onde que saiu isso, ele é um grande homem. O nome Mordecai vem de uma entidade sumeriana ou babilônica que é Marduk ou Mordecai, ou Merodach. Mordecai. Lembra que Daniel recebeu um novo nome? Provavelmente todos os judeus que estavam na Pérsia, como nos outros impérios, especialmente os que serviam o rei na corte, que era o caso de Mordecai, ele se assentava à porta do rei, então ele era um dos conselheiros, não era lá em cima com Amã, mas ele era um dos conselheiros do rei. E então ele recebeu um nome de uma entidade, uma divindade da terra, assim como Daniel também recebeu o nome de Belteshazzar, era isso o dele? Que era Baal. O nome de Daniel em babilônico tinha o nome Baal dentro dele. O vilão da história, o Haman, presta atenção em como escreve isso. No hebraico ele é Haman. Então pensa que é Haman, no português vem Amã, mas é Haman. Ele é um magnífico, ou mercúrio, ou solitário, ou irado, ou tumulto, tem um monte de interpretação. E ele é um descendente de Amaleque, a quem Deus jurou destruir a memória de sobre a terra. Esse registro está em Êxodo 17 e Deuteronômio 25. Então imagina, é importante saber que Amã tem um gatilho de iniquidade dentro dele, que diz respeito ao antissemitismo. Se alguém puxar o gatilho, gera a reação tremendamente violenta de antissemitismo em Amã. A história vem de quando Saul perdeu o seu reino. Por que Saul foi destituído? Porque ele não eliminou Agag. Lembra que Samuel teve de ele mesmo matar o rei? E chega Samuel lá e ele fala assim, por que eu estou escutando esse balido de ovelhas? Não era para destruir tudo, 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 tudo? Ah, então Saul fala assim, a gente guardou, né, algumas das ovelhas e dos animais para fazer sacrifício para o Senhor. O Senhor mandou matar tudo, não era nada, né? Então é daqui que a gente vai entender que obedecer é melhor do que sacrificar. Agora, é importante nós entendermos essa questão do gatilho, porque todos nós temos gatilhos dentro de nós. Nós que nascemos no Brasil, nascemos com os gatilhos da iniquidade do Brasil, por isso a gente passa por libertação e tudo mais, para a gente poder remover esses gatilhos de iniquidade, de transgressão, de corrupção, de tudo que tem no nosso país. Eu não sei se você já sentiu o gatilho, a cenourinha, quando você esteve em outros países, de fazer como muitos brasileiros fazem. Isso é muito comum e é consciente muitas vezes você perceber isso e falar, opa, para tudo, isso não me pertence, não posso levar, a não ser que eu peça. Até se você vai levar alguma coisinha de um restaurante, não custa nada você perguntar se você pode ou não. Para que não seja, especialmente para um povo que já tem uma fama terrível de surrupiar coisas, nós devemos evitar o máximo e nos precavermos ao máximo. Aí já não é nem ghostbusterismo, é precaução mesmo, porque já temos o gatilho dentro de nós. E nós precisamos conscientemente lutar contra esses gatilhos. E no caso de Amã, não sei se você se lembra da história de Amaleque. Quando eu fiz as minhas lives lá na Arábia Saudita, vocês se lembram da pedra de Refidim? Era uma pedra, era um deserto com nada, de repente tinha um montinho e uma pedra gigantesca, que você enxergava aquela pedra de qualquer lugar a quilômetros de distância, de tão grande que ela era.
Então a cena é a seguinte, o povo está andando pelo deserto reclamando, Moisés, você tirou a gente do Egito para matar a gente de sede, que Deus é esse? Eles começaram a questionar a bondade de Deus, a suficiência de Deus. E aí Moisés vira para Deus e fala, Deus, olha o seu povo aí, cara. O que eu faço? Eu não sei o que fazer. Deus fala assim, Moisés, vai lá na pedra e fere a pedra. Aí Moisés assim, tipo, então Deus, eu estou num deserto de pedra. Aí ele fala assim, Moisés, olha para o alto, Moisés. Oh, uau, aquilo é uma pedra, Deus. Sem dúvidas é essa, ok. Ele chega, é gigante, não tem como você não ver aquela pedra. Ele chega na pedra, fere a pedra. Depois que Deus trouxe a provisão, ele vai agora disciplinar o povo. Existem consequências às nossas ações e reações. E o povo reclamou, cuspiu no prato que comeu. Imagina, o povo viu 10 pragas no Egito. O povo viu um mar se abrir. Um mar profundo e extenso. O Golfo de Acaba, do Mar Vermelho. Gigante. O povo atravessou a pé seco, viu o mar se fechar e eliminar o seu inimigo. E agora eles não conseguem passar sede por 2, 3 dias. Não acreditam mais que Deus os tirou do Egito, não é para matá-los no deserto. Então nós seremos provados em muito na nossa jornada com o Senhor. Nós chegamos em Cristo, aquele primeiro amor é espetacular, aquele momento de encontro, de namoro, uau, é tudo de bom. Aí a gente chega no nosso dia a dia e a vida vai acontecer agora. E nós temos os familiares que não gostam de nós temos a briga dos íntimos, né? Nós temos cônjuges que não se entendem muito bem, nós temos os filhos aprontando de tudo quanto é coisa, você tem nas escolas os professores, os colegas, tem no trabalho, tem a falta do dinheiro, tem assalto, tem tudo quanto é coisa que está acontecendo ao nosso redor. São os momentos em que nós seremos provados nesse namoro inicial que nós estamos com o Senhor. Vai dar bom, vai dar ruim, vai permanecer, não vai. Essa semente, ela tá super arraigada, ela tá firme, ou ela vai ser roubada por pássaros, ela vai ser sufocada por espinhos. O que vai acontecer com essa semente do relacionamento com Deus quando a gente disse sim para Jesus? Eis a questão. A nossa jornada, ela não é uma jornada espaçosa, porque largo é o caminho que me leva para o abismo. Mas o caminho da salvação, ele é estreito. É aquela corda bamba. Eu preciso aprender a andar nela. Mas Deus, por que é tão difícil? Meu querido, se você chegar no inferno, você vai descobrir o que é difícil de fato. Eu estou te protegendo, te guardando, te ensinando, continue andando para frente, porque você não é daqueles que retrocedem. Eu já te dei muitos sinais de que eu sou contigo. Pare de questionar, pare de duvidar. Sim, pode me colocar à prova, mas cuidado com a maneira como você faz, porque você pode colher consequências desagradáveis. É como se você não quisesse que a bomba explodisse, mas você foi lá e apertou o botão. Meu querido, apertou o botão, ela vai explodir. Pisou na mina, ela vai explodir. Então não pise na mina. Pergunte para Deus onde elas estão. E então a consequência foi que Amaleque veio contra o povo. Então o povo se saciou, viu que Deus era Deus, agora eles vão ter de guerrear. Só que eles não são um povo de guerra, mas eles vão ter de guerrear nesse momento. E Josué vai ter sua primeira experiência como um general. E Moisés, esse é o momento que Moisés está no topo do monte. Ur de um lado, Arão do outro. Bota uma pedra debaixo dele, porque ele está fundamentado na rocha que é Jesus. E a sua intercessão, ela não é sozinha. Ele é junto, nós estamos juntos. Por isso nós temos intercessores que levantam as nossas mãos, intercessor do intercessor do intercessor do intercessor. Os meus intercessores são todos guerreiros que têm seus próprios intercessores, eles são muito maiores do que eu, ó. Tudo generalzão lá, eu fico até arrepiada. Foi, Senhor, que privilégio maravilhoso.
de ter pessoas que me ajudam no meu pequenininho, porque na verdade eles têm guerras muito maiores, mas glória a Deus, nós não nascemos para andarmos sozinhos. Tem que ter alguém levantando as nossas mãos. E Deus deu a vitória. Mas o povo teve de guerrear. E toda vez que as mãos de Moisés cansavam, o povo começava a perder. E quando as mãos de Moisés se levantavam de novo, o povo começava a vencer. Consequências, amados. As nossas ações e reações todas geram consequências. Muitas dessas consequências que a gente não enxerga com os nossos olhos físicos.